Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês então os jogos, né, e também a grade de programação, onde esses jogos vão ser transmitidos ao vivo, de acordo aqui com a tabela da CBF. Lembrando, né, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de abril, a tabela, né, está sujeita a mudanças, ou seja, daqui para frente, alguns jogos aí podem sofrer alguma alteração. Mas no momento que eu estou gravando o vídeo, a tabela é essa aqui e eu vou começar a passar para vocês a partir de agora, beleza? Bom, colocando aqui na tela então os jogos da primeira rodada. A competição vai começar no dia 14 de abril, ou seja, na outra sexta-feira, já na próxima sexta-feira, sem ser essa sexta-feira feriado, a outra, nós já vamos ter bola rolando aí pela Série B. E o jogo de abertura, né, entre aspas, será entre Guarani e Avaí. Partida que vai acontecer lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E vai ter transmissão ao vivo aí pelo Sport TV e também pelo Premier. Também na sexta-feira, às 21h30, o Ituano jogará contra o Ceará. Esse jogo vai ser no Novelli Júnior, também transmissão do Sport TV e do Premier. No sábado, acontece aí mais 5 jogos, às 16 horas. O Vila Nova vai jogar contra o Grêmio Novo Horizontino, esse jogo vai ser lá no Oba, e terá transmissão do Sport TV e do Premier. Às 17 horas, acontecem aí 2 jogos com transmissão da TV Bandeirantes. A Bandeirantes então vai mostrar 2 jogos às 17 horas aí, e deve haver divisão de praça. Um desses jogos é entre Mirassol e Chapecoense, aliás, vai haver divisão de praça, né, porque são 2 jogos no mesmo horário, mas um desses jogos vai ser entre Mirassol e Chapecoense, jogo que acontece em Mirassol, transmissão da Band e também do Premier, e também Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense, esse jogo vai ser em São Luís, também com transmissão da Band e do Premier. E aí, às 6h15 da tarde, vamos ter Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão do Sport TV e também do canal Premier. No domingo serão 3 jogos. Às 11 da manhã, o Criciúma joga contra o Tombense. Esse jogo vai ser lá no Heriberto Ilse, em Criciúma. Transmissão do Sport TV e do Premier. Às 18 horas, ó, horário bacana aí para ver um jogo de domingo da Série B. Às 18 horas, Vitória e Ponte Preta. Jogo que acontece lá no Barradão, em Salvador. Jogo da Band e também do Premier. E às 8h30 da noite, o Londrina joga contra o ABC. Jogo que acontece no estádio do Café, em Londrina. Transmissão do Sport TV e do Premier. E aí tem um jogo aqui a definir, CRB Sport. Esse jogo está marcado para o estádio Rei Pelé, mas ainda não tem data para acontecer. Bom, na segunda rodada, a segunda rodada acontece na outra sexta-feira, dia 21 de abril, feriado, com 3 jogos, o primeiro deles às 16h30, entre Avaí e Mirassol. Esse jogo vai ser na Ressacada e terá transmissão do Sport TV e do Premier. 19 horas, o Botafogo de Ribeirão Preto joga contra o Sampaio Corrêa no estádio Santa Cruz, transmissão do Sport TV e do Premier. E às 21h30, a Ponte Preta vai jogar contra o Criciúma no Moisés Lucarelli, também transmissão do Sport TV e do Premier. Aí no sábado acontecem mais 5 jogos, às 11 da manhã. O Tombense vai jogar contra o Ituano, esse jogo será lá no estádio Soares de Azevedo. Aliás, o Tombense está gostando aí de jogar às 11 horas, hein? Será o segundo jogo seguido do Tombense nesse horário, né? Jogo aí que terá transmissão do Sport TV e do Premier. Às 16 horas, o Atlético Goianiense pega o CRB, jogo que acontece lá em Goiânia, com transmissão do Sport TV e do Premier. Às 17 horas, apenas um jogo, Novo Horizontino e Juventude, jogo que acontece no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, transmissão da Band e também do Premier. E às 6h15 da tarde, Ceará e Guarani, lá na Arena Castelão, em Fortaleza, jogo do Premier e também do Sport TV. No domingo, acontecem 2 jogos, às 3h30 da tarde, Chapecoense e Londrina, transmissão da Band e também do Premier. E às 18 horas, ABC e Vitória, transmissão da Band e também do Premier. Então a Bandeirantes aí fazendo rodada dupla no domingo, né? Um jogo às 3h30 e outro às 6 da tarde. Resta saber aí se os 2 jogos serão em rede nacional. E aí tem ainda um jogo a definir, será entre Sport e Vila Nova. Jogo aí que acontece na Ilha do Retiro, mas que ainda não tem data para acontecer, certamente por conta aí das finais do Campeonato Pernambucano. Terceira rodada começa na sexta-feira, dia 28, às 19 horas, com a partida entre Criciúma e Avaí. Jogo que acontece no estádio Heriberto Ilse, duelo aí catarinense, que terá transmissão do Sport TV e do Premier. No mesmo horário, o Vitória joga contra o Londrina, jogo que acontece no Barradão, transmissão do Sport TV e do Premier.
E às 21h30, Guarani e Ituano, duelo paulista aí no Brinco de Ouro em Campinas, transmissão do Sport TV e do Premier. No sábado acontecem aí 5 jogos. Às 16 horas, o Sampaio Corrêa vai jogar contra o Mirassol no Castelão, em São Luís, jogo com transmissão do Premier e do Sport TV. Aí às 17 horas acontecem 2 jogos, né, com rede aí dividida. O Botafogo de São Paulo recebe o CRB lá no estádio Santa Cruz, jogo da Band e do Premier. E no mesmo horário, Chapecoense e Ponte Preta na Arena Condá, também transmissão da Band e do Premier. E às 18h15, Tombense e Atlético Goianiense, jogo que acontece em Muriaé, com transmissão do Sport TV e do Premier. Aí no domingo serão mais 3 jogos, e sendo 2 deles com TV aberta. Às 3h30, Novo Horizontino Sport, lá no Jorge Ismael de Biase, com transmissão da Band e do Premier. Às 18 horas, ABC e Ceará no Frasqueirão, também Band e Premier. E às 18h15, o jogo entre Vila Nova e Juventude, jogo que acontece em Goiânia, com transmissão aí do Premier e também do Sport TV. Aí a quarta rodada já vai começar na segunda-feira, feriado aí de 1º de maio, com o jogo às 16 horas entre Londrina e Criciúma. Esse jogo vai ser no Estádio do Café, em Londrina, e vai ter transmissão aí da Band e também do Premier. Aí na terça-feira serão mais 3 jogos. Às 19 horas, Ponte Preta e Botafogo de São Paulo no Moisés Lucarelli, jogo do Sport TV e do Premier. No mesmo horário, CRB e Sampaio Corrêa, lá no Rei Pelé, jogo também com transmissão do Sport TV e do Premier. E às 21h30, Atlético Goianiense e Chapecoense, jogo que acontece no Antônio Ascioli, também transmissão do Sport TV e do Premier. Aí no dia 3, quarta-feira, às 19 horas, vamos ter aí Ituano e ABC no Novelli Júnior, transmissão também aí do Premier e do Sport TV. Seguindo com a rodada, na quarta-feira, dia 3 de maio, teremos 2 jogos às 19 horas, né? Mais 2 jogos então às 19 horas. O Mirassol vai jogar contra o Novo Horizontino. Esse jogo vai ser no estádio José Maria de Campos Maia, transmissão apenas do Premier. E Juventude e Guarani, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, também transmissão apenas do Premier. E aí às 21h15, Avaí e Vila Nova na Ressacada, transmissão do Sport TV e do Premier. E na quarta-feira, a rodada vai ser encerrada com mais aí 2 jogos, né? O Ceará pega o Vitória, lá na Arena Castelão, jogo do Sport TV e do Premier. E o Sport vai jogar contra o Tombense na Ilha do Retiro, também aí com transmissão do Sport TV e do Premier. Então essa quarta rodada aqui, se eu estou enganado, apenas um jogo da TV aberta, né? Que será o jogo de segunda-feira à tarde, entre Londrina e Criciúma. Então um jogo só da Band na quarta rodada. Vamos à quinta rodada que começa já na sexta-feira, dia 5 de maio, com o Botafogo de São Paulo recebendo o Vitória. Esse jogo vai ser lá no estádio Santa Cruz, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier, jogo às 21h30. Aí no sábado teremos vários jogos, às 16 horas, Criciúma e Ituano no Heriberto Wilson, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. Às 18h15 vamos ter aí 2 jogos, Sampaio Corrêa e Juventude, Tombense e Avaí. Os 2 jogos aí com transmissão do Sport TV e também do Premier. E às 21 horas de sábado, 2 jogos da TV aberta, hein? Série B aí às 9 da noite. Chapecoense e Novo Horizontino na Arena Condá. E CRB e ABC, né? Jogo que acontece no Rei Pelé, lá em Alagoas. Esses 2 jogos então, transmissão da Band e também do Premier. Aí no domingo, dia 7 de maio, acontecem 3 jogos, sendo 2 às 11 da manhã. Um deles, Ponte Preta e Ceará, vai ter transmissão da Band e também do Premier. O outro jogo, Mirassol e Vila Nova, transmissão do Sport TV e do Premier. E aí às 19 horas, o Sport recebe o Guarani, lá na Ilha do Retiro. Domingo, jogo com transmissão da Band e também do Premier, né? Serão aí 4 jogos então da Bandeirantes na quinta rodada. Quinta rodada que ainda terá um jogo na segunda-feira, dia 8 de maio, entre Atlético Goianiense e Londrina, a partida que acontece lá no estádio Antônio Ascioli. E aí vamos para a sexta rodada que começa no dia 12 de maio, sexta-feira, com 2 partidas, as 2 com transmissão do Sport TV e também do Premier. Vila Nova e Criciúma jogam lá em Goiânia, enquanto que Avaí e Chapecoense jogam às 21h30 na Ressacada. Jogo Vila Nova e Criciúma 19 horas e o jogo do Avaí e Chapecoense 21h30. No sábado serão 4 partidas. A primeira delas às 16 horas entre Juventude e Mirassol,
jogo que acontece no Alfredo Jaconi, com transmissão do Sport TV e também do Premier. 2 jogos às 17 horas, Guarani, Sampaio Corrêa, Novo Horizontino e CRB. Essas 2 partidas com transmissão da Band e também do Premier. E às 6h15 da tarde, Ceará e Tombense lá na Arena Castelão, jogo com transmissão do Premier e também do Sport TV. No domingo, 3 jogos. Às 3h30 da tarde, Londrina e Ponte Preta lá no Estádio do Café, jogo com transmissão da Band e do Premier. Às 18 horas, Vitória e Atlético Goianiense, jogo que acontece em Salvador, também com transmissão da Band e do Premier. E às 8h30 da noite, ABC e Botafogo, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. E aí, fechando a rodada de número 6, na segunda-feira, dia 15 de maio, o Ituano vai jogar contra o Sport no estádio Novelli Júnior, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. Indo para a 7ª rodada, hein? Tomou um fôlego aqui que é bastante jogo, hein? Indo para a 7ª rodada, serão 2 jogos na sexta-feira, dia 19 de maio. Às 19 horas, o Mirassol joga contra o Vitória, lá no José Maria de Campos Maia. E às 21h30, Sport Botafogo de Ribeirão, na Ilha do Retiro. Essas 2 partidas serão mostradas pelo Sport TV e também pelo Premier. No dia 20 de maio, sábado, acontecem aí mais 4 jogos. Às 16 horas, Atlético Goianiense e Avaí, jogo lá no Antônio Ascioli, com transmissão do Sport TV e do Premier. Ituano e Novo Horizontino jogam às 17 horas, transmissão da Band e também do Premier. No mesmo horário, Sampaio Corrêa e ABC, jogo com transmissão da Band e também do Premier. E aí, às 6h15 da tarde, Tombense e Londrina jogam lá no Soares de Azevedo em Muriaé, transmissão do Sport TV e do Premier. Aí no domingo, dia 21, acontecem os outros 4 jogos da rodada. Às 11 horas, Chapecoense e Juventude na Arena Condá, jogo do Premier e do Sport TV. 3h30 da tarde, Criciúma e Ceará, lá em Criciúma, jogo da Band e também do Premier. 18 horas, Ponte Preta e Guarani, né, o derby campineiro aí, vai ter transmissão da TV aberta, vai ter transmissão da Bandeirantes, jogo que acontece então no dia 21 de maio, 18 horas, no Moisés Lucarelli, na transmissão da Band e também do Premier. E fechando a rodada, 6h15 da tarde, CRB e Vila Nova no estádio Rei Pelé, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. E aí a 8ª rodada já começa no dia 23 de maio, uma terça-feira, com 3 jogos. Às 19 horas, o Botafogo encara o Mirassol no Santa Cruz, mais um duelo paulista. O Novo Horizontino recebe o Avaí no Jorge Ismael de Biasi às 9h30. E no mesmo horário, também às 9h30, o ABC joga contra o Tombense. Esses 3 jogos de terça-feira, dia 23 de maio, vão ter aí transmissão do Sport TV e do Premier. Aí na quarta-feira, dia 24, às 19 horas, o Vila Nova joga contra o Ituano. Esse jogo terá transmissão apenas do Premier. Às 19 horas também o Vitória pega o CRB lá no Barradão, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. E às 19 horas o Juventude joga contra o Atlético Goianiense, jogo que também terá transmissão apenas do canal Premier. Seguindo aqui com a rodada do dia 24, quarta-feira, mais um jogo às 19 horas, Londrina e Ceará, lá no Estádio do Café, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. Aí às 21h15 acontecem os outros 3 jogos dessa rodada, né? Vamos ter aí Guarani e Chapecoense, jogo apenas do Premier. Criciúma e Sport jogam às 21h15 também, jogo que terá a transmissão do Sport TV e do Premier. Sampaio Corrêa e Ponte Preta no Castelão, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. Curiosamente, pelo que eu estou vendo aqui na tabela da CBF, não há nenhuma partida dessa 8ª rodada, que é uma rodada que vai ser uma rodada aí bastante corrida, né? Vai ser com jogos na terça e quarta. Não há nenhum jogo aqui reservado para Bandeirantes. Voltando então para a 9ª rodada, a 9ª rodada aí que vai ser também uma rodada assim bastante curta, né? Não vai ter jogos muito espalhados, serão jogos apenas no sábado, dia 27 e no domingo, dia 28 de maio. No sábado, às 16 horas, o Avaí pega o Vitória, jogo que acontece na Ressacada, transmissão do Sport TV e do Premier. 17 horas, aquela rodada dupla da Band, né? O Ituano joga contra o Londrina em Itu e o CRB joga contra o Juventude no Rei Pelé. Além da Band, esses 2 jogos aí vão ter transmissão também do Premier. E às 6h15 da tarde, mais 2 jogos com transmissão do Sport TV e do Premier. Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão, Chapecoense e Sampaio Corrêa. Aí no domingo, acontecem os outros 5 jogos da rodada, 2 deles às 11 horas. Ponte Preta e Vila Nova no Moisés Lucarelli, jogo que terá transmissão do Sport TV e do Premier. Mirassol e Criciúma, lá em Mirassol, jogo apenas do Premier. Às 3h30, Ceará e Novo Horizontino, na Arena Castelão, em Fortaleza,
jogo que terá transmissão da Band e do Premier. Sport ABC, na Ilha do Retiro, às 18 horas, jogo que terá transmissão também da Band e do Premier. E às 6h15 da tarde, Tombense e Guarani, jogo que acontece em Muriaé, apenas com transmissão do Sport TV e do Premier. Décima rodada já invade aí o mês de junho, né? Será aí uma rodada que vai começar na sexta-feira, dia 2 de junho, e terá 4 jogos. 2 deles às 19 horas. Botafogo de Ribeirão e Tombense, Ceará e Chapecoense. As 2 partidas com transmissão do Sport TV e do Premier. E às 21h30, mais 2 jogos. Criciúma e Atlético Goianiense, transmissão do Sport TV e do Premier. Vitória e Ituano, também Sport TV e Premier. No sábado acontecem mais 4 jogos. Às 16 horas, o Juventude pega o Avaí, no Alfredo Jaconi, transmissão do Sport TV e do Premier. Às 17 horas, aqueles 2 jogos da Band, Mirassol e Ponte Preta, no José Maria de Campos Maia, e ABC e Novo Horizontino, lá no Frasqueirão e Natal, jogos com transmissão da Band e também do Premier. E às 18h15, Vila Nova e Sampaio Corrêa jogam em Goiânia, com transmissão do Sport TV e do Premier. E aí, fechando a rodada no domingo, uma rodada dupla aí com transmissão também da Band. Guarani e CRB às 3h30 da tarde, jogo que acontece em Campinas. E Londrina Sport no Estádio do Café às 18 horas. Além da Band, o Premier também vai mostrar. E vamos agora para a 11ª rodada. 11ª rodada que começa a ser disputada em 6 de junho. Uma terça-feira aí vai ter vários jogos. Às 19 horas, a Ponte Preta pega o ABC, jogo do Premier e do Sport TV. 19 horas também, Chapecoense e Vitória. Aliás, Chapecoense e Vila Nova, jogo apenas do Premier. 19 horas também, Tombense e Vitória, agora sim Vitória, jogo do Sport TV e do Premier. 21h30, Atlético Goianiense e Ceará, jogo do Sport TV e do Premier. E 21h30 também, Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano, jogo que terá transmissão apenas do Premier. E aí na quarta-feira acontecem mais jogos. São 3 jogos às 19 horas. Novo Horizontino e Guarani, outro duelo paulista aí, com transmissão do Sport TV e do Premier. Sport Avaí, com transmissão também do Sport TV e do Premier. E Sampaio Corrêa e Londrina, transmissão apenas do Premier. E aí, às 21h15, acontece o jogo CRB e Mirassol no Rei Pelé, transmissão do Sport TV e do Premier. Aí na quinta-feira, às 16 horas, vai acontecer aí mais um jogo. O Criciúma vai jogar contra o Juventude, transmissão da Band, né? A Bandeirantes estão mostrando mais um jogo aí, de meio de semana, além do Premier. E agora vamos aí para a 12ª rodada, e por enquanto a última rodada aí, que já foi desmembrada e mostrada aí a grade de programação. Aí ela começa no dia 9 de junho, né? Uma sexta-feira, às 21h30, com ABC e Chapecoense, jogo do Sport TV e do Premier. Aí no sábado acontecem mais 4 jogos. Às 16 horas, Vila Nova e Guarani, jogo que acontece em Goiânia, transmissão do Sport TV e do Premier. Às 17 horas, os 2 jogos da Band, Ituano e Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Sampaio Corrêa, que também terá a transmissão do Premier. E às 6h15, Ceará e CRB na Arena Castelão, jogo do Sport TV e também do Premier. No domingo, às 11 horas, a Ponte Preta pega o Sport no Moisés Lucarelli, jogo do Sport TV e do Premier. Também às 11 horas, o Londrina joga contra o Mirassol, jogo aí que terá transmissão da Band e também do Premier. Seguindo ainda com a rodada, no domingo às 3h30, o Avaí pega o Botafogo de Ribeirão Preto na ressacada, jogo aí da Band e do Premier. Às 18 horas, Vitória e Criciúma em Salvador, jogo que terá transmissão da Band e do Premier. E fechando a rodada às 6h15 da tarde, Juventude e Tombense, no Alfredo Jaconi, jogo do Sport TV e também do Premier. Então, como vocês repararam aí, nessa 12ª rodada, são 3 jogos da Band no domingo, hein? Vai dar aí para maratonar, então, essa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né, na Bandeirantes aí, no domingo, né? Domingão aí, dia 11 de junho. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né? Essa é a tabela que a CBF soltou nesta quarta-feira, dia 5 de abril. Então, daqui para frente, se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, pode ser que tenha havido aí alguma mudança, né? A tabela ainda está sujeita a mudança, não apenas de data e horário, mas também de grade de programação. De repente, aí uma emissora também pode mudar de planos, né? E mudar aí a grade de programação. Mas, por enquanto, a informação que a gente tem aqui é essa, e agora a gente fica na expectativa aí de sair também a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro.
Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até um próximo vídeo. Valeu!